Você já passou por aquela situação de terminar de urinar, achar que está seco, mas assim que guarda o pênis na cueca, sente aquela última gota escorrendo? Isso tem um nome técnico, pessoal: gotejamento terminal ou incontinência pós-miccional. Mais do que um simples incômodo estético ou simplesmente uma mancha na cueca, isso pode esconder erros graves de higiene, diagnósticos e muitas vezes causarem infecções ou odores desagradáveis. Eu sou Samira Postes, urologista aqui em São Paulo, capital, atendo a homens e mulheres. Para consultas presenciais ou online, vocês podem buscar na descrição desse vídeo um link para mais informações ou no QR Code ao lado na tela. E vamos lá para o vídeo de hoje. Hoje eu vou te ensinar uma técnica baseada na anatomia urológica masculina de como esvaziar a sua uretra completamente e como posicionar o pênis depois de urinar para que tudo ocorra da melhor forma possível e não caia aquela última gota na sua cueca. E fica comigo até o final desse vídeo, porque os dois últimos passos eu tenho certeza que 90% dos homens ignoram ou até mesmo desconhecem essas informações. Você sabe por que aquela gota insiste em sair depois do final da micção? A explicação está numa região do pênis do homem, no canal da urina, uma parte chamada de uretra bulbar. Diferente das mulheres, pessoal, a uretra masculina é longa e faz praticamente uma curva em formato de S na sua porção posterior, lá próximo à base do pênis. Alguns estudos nos mostram que cerca de 10 a 15% dos homens sofrem com esse gotejamento pós-miccional de forma arrastada e crônica. É como se a urina ficasse represada nessa curva, nesse S da uretra, e quando você se movimenta ou comprime a região, ela cai e pinga na cueca. Alguns estudos publicados no Jornal Britânico de Urologia indicam que esse gotejamento terminal, que também pode ser chamado de incontinência pós-miccional, afeta até 17% dos homens adultos, mas esse número pode estar subnotificado, ou seja, ele é muito menor do que o real. Não é que a sua bexiga esteja falhando, é que o encanamento, a porção final da uretra, ele não foi totalmente esvaziado. E se você guarda o pênis com esse resíduo de urina, a pressão da cueca ou qualquer movimento que você venha fazer com as pernas vai ordenhar essa urina para fora na hora errada e ela vai escapar e acabar sujando a sua roupa. Mas o que você pode fazer para melhorar e evitar isso? Pessoal, ao contrário do que muitos homens pensam, não adianta apenas balançar o pênis antes de guardar. A ciência por detrás disso recomenda uma manobra chamada de ordenha uretral, ou urethral milking. De acordo com as diretrizes da Associação Europeia de Urologia, essa é a forma mais eficiente de evitar esse gotejamento e esvaziar a sua uretra de forma adequada. Mas vamos entender como você deve fazer. Primeiro, após terminar de urinar, você não vai fechar o zíper imediatamente. Você vai posicionar 2 ou 3 dedos atrás do escroto, no períneo, que é aquela região entre o ânus e a bolsa testicular. Vai aplicar uma leve pressão com esses dedos e deslizá-los suavemente para frente, trazendo a urina da base até a ponta do pênis. Isso empurra o líquido que ficou preso nessa uretra posterior para fora, no canal de saída, em direção à uretra anterior. Você pode fazer isso 1 ou 2 vezes ou conforme a necessidade, caso te convenha. E agora, pessoal, 2 informações importantíssimas que pouca gente sabe. Primeiro, o papel higiênico é o seu amigo e não apenas amigo das mulheres. Muitos homens têm um certo preconceito com papel higiênico, principalmente quando estão no mictório. Mas vamos entender a real utilidade e como ele pode te beneficiar. A umidade, pessoal, é o paraíso para fungos e bactérias que vivem normalmente na região íntima, na nossa região genital, que já é naturalmente abafada, aquecida e escura, ou seja, um ambiente um tanto quanto favorável para a proliferação de germes indesejados, como fungos e bactérias. Acontece que o acúmulo de pequenas quantidades de urina no prepúcio, na glande, é a principal causa de balanite, balanopostite, causando aquela inflamação incômoda
que causa uma vermelhidão, uma coceira local no pênis e é causada principalmente por fungos como, por exemplo, a candidíase. Então aqui vai uma regra de ouro, pessoal. Use sempre um pedaço de papel higiênico para secar a sua glande. Sempre. Evite a umidade, evite que ela se torne meio de cultura para esses germes que são fontes de infecção e de irritação peniana, além de causar odores desagradáveis e sensações ruins no seu dia a dia. E para encerrar, uma grande dúvida masculina. Qual o correto posicionamento do pênis na cueca? Como você deve guardar o pênis após a micção? Para baixo, para o lado, para cima? Aqui, pessoal, entra uma questão de saúde da pele, a posição mais confortável e o conforto térmico. Se você não é circuncidado, ou seja, não fez a cirurgia de fimose, de remoção da pele do pênis, certifique-se bem que está tudo seco, de tirar todas as gotículas de urina, como a gente disse, com papel higiênico, e cubra a glande com o prepúcio suavemente antes de guardar o pênis na cueca. Guardar o pênis com a glande exposta e úmida pode gerar um atrito desnecessário e até microfissuras, principalmente para aqueles pacientes que não são circuncidados, que possuem a pele mais fina e mais sensível. Já em relação ao posicionamento, a recomendação urológica é de manter o pênis sempre na sua posição natural em estado flácido, ou seja, de não ereção, geralmente voltado para baixo ou levemente para o lado. Evite, por exemplo, apertar o pênis contra o elástico da cueca voltado para cima, porque isso pode gerar uma compressão desnecessária na uretra, machucar e até favorecer o refluxo de urina se houver algum resíduo de urina na sua uretra. Um terceiro ponto a ser observado, e eu tenho um vídeo aqui no canal falando sobre isso, é a escolha da cueca ideal para o seu dia a dia. Opte sempre, principalmente, por tecidos como algodão e essas fibras mais tecnológicas que permitem uma melhor transpiração da pele e que não abafam muito a região. Isso é fundamental para o seu conforto. Aquelas cuecas de tecido sintético, elas retêm muito calor e podem aumentar a temperatura escrotal, impedindo a ventilação e afetando até a qualidade dos espermatozoides, como alguns estudos de fertilidade afirmam por aí. Cuidar desses passos que parecem básicos é o que vai evitar problemas urológicos no futuro. Mas se ainda assim você sente que mesmo fazendo a técnica da ordenha uretral, o volume de urina que escapa é grande, você tem uma incontinência pós-miccional importante, procure o seu urologista. Isso pode ser um sinal de hiperplasia prostática benigna ou até mesmo de uma fraqueza da musculatura do assoalho pélvico, e assim você vai precisar de uma avaliação mais completa, de um diagnóstico e muitas vezes de um tratamento direcionado. Se você gostou dessa dica, já se inscreva aqui no nosso canal, manda esse vídeo para aquele amigo que vive reclamando que o último pingo é sempre na cueca, e vamos elevar o nível de saúde masculina. Um abraço e até o próximo vídeo.